Então vamos lá. Entre os frutos, eu falei, os frutos, em teoria entre a salada de fruta, entre os frutos relacionados às inquietações sobre leis, sobre palmatórias, bules, é lógico que nos traz o que? Realidades profissionais. Embora hoje nos traz contendas ou pelejas que possam haver pesquisas que relacionam papéis sociais em nossa vida. Quando eu falo sobre as questões ligadas à neutralização e algo natural, as mortes, como os filmes passam sobre esse assunto, sobre o som da liberdade e outros fatores, nos traz o campo que vem a genificar parâmetros importantes como homicídios, feminicídios, suicídios, estupros e outras questões que podem ocasionar até fazer parte da nossa vida. Como você tem o próprio Venosa. Então, Venosa 2010, que é o Código Civil. Então, entre esses campos de graduação, a minha pós-graduação entre a educação infantil e o treinamento esportivo, ficou o quê? Vomitado ou paramentado? Parâmetro paramentado, rastreando parâmetros para tentar nos investigar. Embora não precisa nos investigar, como eu falei, certo ponto, tempo agora, eu pedi para investigar as escolas que eu trabalhei no interior. É lógico que eu coloquei como ponto-chave a escola ali de Ecoporanga, onde morava meu avô e minha avó, que nos trazia o quê? A Igreja Católica ali, né, que nos traz um campo inserido, como ponto de referência, como cultura popular e patrimônio cultural. Se alguém analisar e investigar a escola, o colegiado, que eu fui não é de Bruxelas, como Tubino, ou como outros autores que falam lá de Alemanha e outros fatos, embora dá para, na lábia, falar em questão disso, não dá para falar muito alemão, mas dá para debater sobre esses autores entre linhas e pensamentos, como ele fala. Mas o campo lógico que é um só ser, esse ser que faça a diferença na escola de educação física. Pode ser Frankfurt, sei lá, então, Ford, não sei, que traz fatos importantíssimos. A questão é essa, que a competição é fundamental, mas a cooperação entre os campos sindicais, entre saúde mental, eu lembro tempos atrás que eu falava com alguns colegas, que tinha tal da Maria Crista, que alguns falavam que era nojenta, apática, que chegava na própria banca, todo mundo ficava com medo ou espantado, ela falando de alguns autores. Aí eu falei, será? Aí eu fui pesquisar. Quando eu pesquisei, a maioria das vezes foi por causa de quê? Que ela tinha lido muitos autores mesmo, que os próprios professores liam. E houve competição naquilo, porque iam perder um cargo que ela ia pegar. Embora ela também teve seus erros em questões de remédio, falaram para mim, que houve exagero, por causa que gostavam dos próprios professores, e os próprios professores que gostavam dela, aproveitou que gostavam, e fizeram um bullying e investigaram ela. E essa investigação, até hoje, a própria UFES, é a espinha dorsal, aquele próprio livro que ela fez. Com investigações que eu fiz. O meu próprio professor, sendo pesquisador, pesquisava ela, que não gostava dela, é lógico que ele não colocava no núcleo, porque ele falava que era uma carga pesada, como Bauman. Embora eu comecei a pesquisar e analisar como é que eu vou se defender diante de tantas pauladas e pancadas entre alfabetismo e analfabetos. O melhor instrumento de método de avaliação foi esses autores. É lógico, você lê cada capítulo e recapítulo, nos traz descobertas do que acontece. A própria Maria Crista, é lógico, alguns falam que ela foi para um hospício ou chegou a falecer, nos trouxe panoramas importantes até em outras disciplinas que hoje são conhecidas, como o jornalismo, outras fatalidades que ocorreram entre colegas e amigos, causalidades, como eu falei sobre Aristóteles, e essa causalidade vai trazer ocupações, vai trazer na mente ódio, rancor, e essa semente ligada à ira, e o ódio vai transpassar em alguém. Sempre como lembrar, você pode até estar, ou seja, em algum lugar, mas até com você descer, ou seja, chegar até quase cair, mesmo assim a pessoa ainda vai chegar até ti a falar que você está morto. Nos traz
panoramas particulares que eu lembro em épocas, né, em escolas, conselho de classe, nós entrávamos, eu até ia por último, aí chegavam os professores falando, ó, hoje a sua cabeça está cortada, hoje vai cortar uma diretora aí, ia na reunião, cortava. Aí depois mudou a superintendência que fazia esses campos de regimes, né, de seletivo. É a própria diretora que fazia na época. É lógico que a própria diretora tem ainda hoje esses campos maturacionais, escolher. Eu, tempos atrás, não sei como é que uma professora me escolheu lá, uma diretora. Então, a diretora é um monstro. E ela parece que elas olham para mim com a cara assim, sem falar que eu tenho uma cara de homem. Eu falei, ó, senhora, com respeito, ó, eu tenho uma situaçãozinha aí que eu passo, só quero uma aula tão básica, só para eu manter e fazer minhas pesquisas. Porque no ensino superior eu cheguei. Eu chegando lá, eu não sei como vou chegar, mas eu vou só falar para eles, contar histórias. Aí começou a vir palavreado, né? Começou a falar questões que eu não estava fazendo lá, que a própria palavra lazer é uma palavra só de estratégia para eu ficar lá sentado e rolando bola. A gente fazendo uns aulões, né? Aulas ligadas ao treinamento esportivo, e houve apatias, brigas e outras correntes de princípio pedagógico. Mas aonde há uma pesquisa, há uma investigação. E muitas vezes você pode ser o próprio pesquisador ligado no campo hospitalar, nos campos tutelar, nos traz formações entre regulamentações ligadas ao corpo e a sua corporificação entre o próprio corpo e a sua própria justificação, que é a saúde e gênero. Se você analisar a história de Maria Cris, ela foi lá para o Ceará, Sertão, Fortaleza, não sei. Por isso que eu entrei ali na faculdade Unicef, Universidade Leonardo da Vinci, eu gostei até de um rapaz, conversando com ele lá, o professor Everaldo, que nós estávamos discutindo sobre o quê? Graduações ligadas ao ponto anatômico e aos campos neurocientíficos relacionados à saliva. E esses saberes ligados também aos campos cranianos. É lógico que o ponto craniano nos traz campos biosféricos relacionados ao gênero, relacionado também aos pontos de saúde e a gordura, tecido adiposo, e vamos conversando. Mas de repente, é lógico, você deve ficar assustado que a própria bateria do celular, que eu estava ao vivo com ele, acabou. Nos traz pontos de notificações que relacionam o quê? A irresponsabilidade minha. Vamos lá. Mas qual a maneira que nós podemos ocupar o nosso tempo como cuidadores? É ficar no nosso quarto, como cuidadores e cuidadoras? Porque a maioria das vezes, entre a história da educação física e a história do serviço social em outras faculdades que eu entrei em outras faculdades também, e também pesquisas que você vai analisando, os campos digitais, que a própria cuidadora ou cuidador na época da obra, fazendo a obra, né, da fé, traz a Igreja Católica. Não tem como eu falar sobre a Igreja Católica aqui, porque eu estou falando da educação física. Na década de 1920, 30 já estava bombando já o que? Em alguns lugares, o serviço social, o assistência social. E eles eram o quê? Entre as matrizes ali da Igreja Católica, eles eram muito familiar. Embora o próprio professor de educação física, ele era um campo elementar, mas ligado à segurança. Ou seja, a questão de pegar peso, alguns pensam, até hoje. Eu estava, tempos atrás, na escola, que a própria diretora me ajudou. Lógico que o salário era pequeno, vou dizer, não vou reclamar, mas a investigação, o modo que ela nos tratava, eu perguntava para ela qual era a formação dela, entre o corpo docente. E esse campo investigativo trouxe para ela também experiências nos campos teológicos. E a teologia trouxe também campos de aprendizado ligado ao preconceito que o próprio filho tem com a própria filha, que acontece a outras fatalidades, que o próprio pai não quer. Porque houve tantas leis sobrecarregadas que houve fatalidades em questões de gênero, de saúde, de mortes. Temos que ver que tem que haver um controle motor. Temos que haver um equilíbrio. Ok? Esses campos sociográficos, sociogramas, em momentos nós passamos o limite. Quando nós passamos, temos o direito de rever e fazermos nossa pré-ressonância e se autoanalisarmos diante desses fatos. Então, o ponto que eu falei, de 1 ao 7, de 1 é a questão do sexismo, eu falei, né? Ambos os sexos, e no final, né, o 7º é o tempo de atuação. Atuação, tempo livre, tempo ocupado, tempo construído, ou seja, na linguajar de Santiago.